num país, por exemplo, de um Oriente lá, de um outro país que a linguagem ela já tem uma cultura muito mais enraizada quanto a de vocês. Então, por exemplo, a Márico e Coreia. Márico e Coreia. Então, são coisas que precisa ser dosada, né? Então, Amárico, Coreia, Amárico, Japão, Amárico, algumas línguas, alguns idiomas, vocês, o pessoal que está que fala o amárico, como são indianos, né? Como são etiopianos, né? Como são da Etiópia, conseguem talvez por alguma similaridade entre as línguas conversar com outros. Eu não sei exatamente qual é o idioma no qual o pessoal lá da Etiópia que fala o amárico, qual que seria o mais próximo de vocês para poder se entender melhor, né? Como o brasileiro, por exemplo, é português e espanhol. Português e espanhol, que são línguas razoavelmente fáceis de você poder, né, estar ali conversando. Você tem o português, e existe o português do Brasil e existe o português de Portugal, do país Portugal, né? Então, português Brasil é diferente do português brasileiro, né? Então, tem também esse lance. Na Índia, são cinco tipos diferentes. Tem Amárico, não, desculpa, tem Malayala, Hindi, né, que é o hindu, né, o indiano. Tem, eu acho que é Talaia, deixa eu ver. Tem aqui os idiomas que são próximos, né? Swali, né? Malayala, Hindi, Swali e deixa eu ver o que mais que eu vi outro dia que eu busquei lá. Yorubá, Yoruba, Yorubá, uh, e Tamil, Telugu. Então são línguas que são próximas e que talvez as pessoas elas consigam aí se assimilar entre vocês. Mas o certo é você procurar. Entrou numa live, as pessoas são todas brasileiras, procura você se adaptar a um determinado idioma, né? E aí você vai ter melhor comunicação com essa live. É o que eu procuro fazer quando eu vou aí na Etiópia, que a gente acaba escrevendo também em amárico, para que todos possam. E eu consigo entender o amárico se eu estiver no computador, no PC, e mesmo sem entender de tanto tempo da convivência entre as pessoas que são aí da Etiópia, a gente consegue entender um pouco daquilo que vocês estão falando. Então a gente conversa sobre um determinado assunto e a partir da reação das pessoas a gente consegue saber exatamente como é que é o comportamento delas, o que elas estão sentindo, o que elas estão, qual é a reação delas. O problema é, como eu falei na live anterior, é que algumas palavras que o tradutor coloca, elas são um pouco agressivas. Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Nós aqui brasileiros com vocês aí. Eu não sei se fizer a tradução. O que acontece quando faz a tradução contrária, do amárico para o português, é que muitas palavras se repetem. Elas ficam repetitivas, né? Então dá para perceber isso quando você faz a tradução das palavras. Então tem algumas coisas que acabam sendo muito pesadas quando você vai fazer essa tradução. Algumas palavras são um pouquinho rudes. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com aquilo que você vai escrever, aquilo que você vai trabalhar em cima das linguagens entre amárico ou telugu, ou árabe, urdu, ou seja lá qual for, né? Ou malayala. Então tem que só tomar um pouco de cuidado com o nível das palavras para não dar um conflito.
né? Um ah, entendeu? Uma coisa assim,